noite. Boa noite. Estão ouvindo lá atrás? Agora, muito bem. É para nós uma grande alegria podermos retornar a Piuí, essa cidade que tão bem nos acolhe e que demonstra, pela noite de hoje, como o movimento espírita encontra-se engajado. Nós temos a pretensão, na noite de hoje, de trazer uma das mensagens, parábolas, colocações do Mestre Jesus, de forma a nos levar a reflexões. Emmanuel, através do Chico, tem colocado para nós espíritas, e por que não dizer para toda a humanidade, que o homem precisa refletir. Existe um processo que é do espírito humano, ainda pouco conhecido pela grande maioria das almas, que é evidentemente um processo natural de evolução. Um processo onde a alma já adquiriu na sua romagem evolutiva, na sua caminhada, o que nós poderíamos denominar como uma certa envergadura, uma certa posição vibratória no cosmos, que já possibilita essa alma navegar com segurança. Conseguimos entender isso? Navegar com segurança. Isso nos faz lembrar de uma passagem de Jesus quando ele anda sobre as águas. E Pedro, de certa forma incentivado pela visão extraordinária de Jesus sobre as águas, procura imitá-lo, mas não consegue. Nós encarnados estamos devidamente protegidos, e se nós hoje conseguimos navegar no planeta com certa segurança, é porque nós temos uma embarcação projetada com maestria pelo arquiteto divino, chamada corpo humano. Essa barcaça extraordinária, essa nave perfeita, evidentemente protege o grande rei dessa embarcação, que é o Espírito. Nós, mergulhados na carne, sofremos limitações, graças a Deus. Com todas as limitações que os espíritos sofrem na carne, já fazem bastante besteira. Imagine se sofressem menos limitações na sua atuação espiritual. Além de sofrermos as limitações, nós somos protegidos. Então, dentro dessa navegação terrena, nós temos um equipamento que tem GPS, que tem, evidentemente, algumas atividades orgânicas produzidas por essa máquina, sob a qual nós não temos uma atuação consciente. É por isso que a gente adoece tão pouco. Porque grande parte das nossas evoluções orgânicas acontecem de uma forma natural. Esse equipamento biológico sofreu ao longo de vários milhares e milhões de anos um aprimoramento genético conduzido por Jesus e os seus propósitos. E quando a gente reencarna, a gente recebe isso quase de graça, né? A gente recebe essa máquina corpórea que já vem embutido nessa máquina alguns sistemas. É como comprar um carro, né? Ou mesmo algo que vai se locomover no mar ou nos rios, que já traz um sistema operacional, um sistema de navegação todo embutido. E hoje, como é tudo muito tecnológico, muito eletrônico, a gente às vezes não precisa nem da chave mais, né? O dedão, reconhecimento digital, já faz com que a máquina se ponha em movimento.
E é muito mais fácil dirigir hoje do que antigamente, porque as máquinas modernas têm câmbio automático, controle de velocidade, piloto automático. É uma revolução tecnológica. E nós temos isso à nossa disposição, que é o corpo. Largado o corpo, o perispírito está livre no grande oceano da vida. A comparação que nós poderíamos fazer é que nós estamos navegando numa banheira ou numa piscina, limitados, evidentemente, pelas questões físicas. A nossa mente espiritual limita-se conscientemente ao cérebro físico. Fora nos desdobramentos noturnos ou na emancipação parcial da alma, nós estamos conscientemente limitados a uma atividade cerebral, ok? E protegidos por uma caixa craniana, que além de proteger o cérebro, impede que certas vibrações atinjam o nosso cérebro ou mente espiritual. Tudo bem aqui? Por isso que a gente enxerga tão pouco, dentro de uma vibração que vai do infra ao ultra, vamos falar assim. E por isso que a gente escuta tão pouco. Os infrassons e os ultrassons nós não ouvimos, mas eles estão aqui. E a plateia espiritual também está aqui. Então nós enxergamos pouco, ouvimos pouco e sentimos menos ainda, protegidos pelos 5 sentidos. E mesmo assim, quantos sofrem, quantas almas sofredoras do planeta, ainda protegidas dentro desse mergulho humano que é a atmosfera psíquica. Tudo bem aqui? Desencarnado, perdemos a carcaça craniana, perdemos a proteção dos 5 sentidos, e dizem os amigos espirituais, nós estamos livres. Saímos da piscina de vibrações que o corpo protege e vamos para o mar aberto, no grande oceano das vibrações. Alguém sabe o que significa isso ou lembra? Tem alguns filmes, que são quase uma comédia, que mostram, aquele médium ou aquele espírito que começa a ouvir uma série de gritarias, de ruídos e de sons. E aí não tem como você levar as mãos, e tapar os ouvidos, porque não existe mais ouvido e a rigor não existe mais as mãos físicas. E a gente sabe que o espírito não ouve com o ouvido e não enxerga com os olhos. Isso nós sabemos, certo? O perispírito tem uma capacidade de sentir as vibrações, sejam elas quais sejam, em 360 graus. A leitura vibratória não se processa pelos orifícios carnais, sejam nariz, boca, ouvido e olhos. Tudo bem? Então, por isso a importância de nós treinarmos bem dentro da piscina, para que quando a nossa navegação for em mar aberto, nós sabermos e conseguirmos filtrar as vibrações e catalogá-las com eficiência, demonstrando controle nesta navegação, para que não fiquemos à deriva. Porque se nós não tivermos esse controle, e aí controle é controle mesmo, que seja das nossas emoções, que seja do nosso pensamento mental, ou do nosso fluxo mental, nós vamos sofrer dificuldades acerbas, tremendas, em manter a nossa nave espiritual no rumo certo. Nós diríamos que esse controle emocional é fundamental. Se não, diz Emmanuel, nós não teremos sequer a possibilidade de mantermos um fluxo contínuo de pensamento. Quem gosta da área da educação vai perceber que em algumas crianças, em alguns jovens e mesmo em alguns adultos, existe uma dificuldade argumentativa, aonde a pessoa vai discorrer sobre um determinado assunto e perde o foco, perde a concentração e não consegue manter um raciocínio lógico, um fluxo contínuo que tenha começo, meio e fim, de uma forma a fazer-se entendido, certo?
a uma redação, a uma escrita, uma opinião. Então, muitos ainda têm uma dificuldade, mesmo encarnados, de manter um fluxo contínuo de pensamento sem alterações. Por exemplo, de humor. Ao longo do dia, nós vamos perceber o quanto é possível a pessoa acordar de manhã de um jeito e conseguir despertar-se à noite exatamente do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, por exemplo, de otimismo, de bem, sem ter resvalado vibratoriamente em questões mais densas e ter caído em tentação. Perde-se a vigilância do fluxo mental ou do sentimento, e aí resvalamos de uma vibração superior para uma vibração inferior. E, via de regra, podemos ser acometidos, inclusive, por algumas interferências que vão prejudicar a nossa saúde. Olhando a humanidade de uma forma geral, nós podemos dizer que existe um certo desequilíbrio no amor. Concordamos? Às vezes, em sala de aula ou em outros locais, até o silêncio é difícil de ser conseguido, porque existe evidentemente um fluxo de emoções em cada pessoa, em alguns uma ânsia dessa exteriorização, e a gente fala que o barulho interno pode se fazer o barulho externo. A gente carrega o que tem, e cada pessoa dá daquilo que dispõe. Portanto, hoje no planeta, se existe muito ruído, muita interferência, e ainda existem os conflitos armados, belicosos, essa violência manifestada de forma exterior ou exteriorizada, é porque, concordamos, existem ainda espíritos belicosos que trazem dentro de si conflitos, que trazem dentro de si extrema dificuldade de controle, a ponto da pessoa manifestar, por exemplo, uma discriminação ou um preconceito pelas vias de fato, ou seja, agredindo verbal ou até fisicamente uma outra alma, um outro ser humano, pelo simples fato de haver uma discordância. Tudo bem, né? Então percebamos o quanto é difícil para nós encarnados vislumbrarmos o que significaria uma evolução espiritual a ponto deste espírito, abandonando a carne, ser ele por ele mesmo, inserido no oceano aberto das vibrações ilimitadas ou infinitas e navegar com segurança, sem ser arrastado, por exemplo, por uma tendência viciosa, seja dentro da área das sensações humanas, e aqui todos nós as conhecemos muito bem, dos apegos emocionais, dos apegos físicos, ou mesmo das manifestações desequilibradas da sexualidade. Aqueles campos da sexualidade densa que funcionam para muitas almas como um planeta extremamente forte, cuja lei de gravidade atrai estas almas imprevidentes, ainda sequiosas de sensações terrenas ou de sensações grosseiras. O Emmanuel fala que isso também é questão de alimento, de refinar-se o alimento das almas. Diz Emmanuel que, muito embora o abutre possua asas vigorosas, muito maiores do que a da andorinha, que tem asas pequeninas, enquanto a andorinha busca os climas primaveris nas imensidões dos céus, o abutre permanece jungido à terra, alimentando-se de carne podre. E que servem as suas asas, então? Para locomover-se ligado ao alimento degradado, podre. Então não se trata simples e unicamente de obter asas fortalecidas, mas de começarmos a refinarmos o alimento que as nossas almas anseiam. E esse alimento tem que ser o mais sutil possível, a ponto, dizemos nós, junto com o Emmanuel, de nós termos adquirido essa envergadura espiritual, a ponto de navegarmos com segurança no mar das vibrações. Essa envergadura poderia ser substituída por uma lei da física que todos conhecemos, que é o empuxo, aquela coisa extraordinária, né? Que quando existe uma quantidade, por exemplo, de ar que desloca uma outra quantidade maior, esse objeto flutua dentro
do mar, é fácil perceber isso numa canoa, de que forma que há o deslocamento da água e como a reação desse deslocamento projeta para cima a embarcação, fazendo com que ela não afunde. Mas no ar, isso é feito com um balão, o famoso balão de gás, aonde uma vez esse balão que a gente solta, esse balão que a gente tem, inclusive, nas nossas festas de aniversário. À medida que a gente enche esse balão, quanto mais cheio ele fica, quanto mais ar ele desloca, mais leve ele fica e mais tempo ele demora para voltar, sofrendo a lei da gravidade. Então, esse impulso evolutivo as almas têm quando se enchem deste amor, ou quando conseguem adquirir virtudes que deslocam essas vibrações mais densas, substituídas por essas vibrações sutis. O Emmanuel fala que isso é denominado peso específico do perispírito. André Luiz também fala, peso específico. Por isso que não adianta eu imaginar ou disfarçar a minha evolução, porque uma vez que eu entro para o mar das vibrações, o meu perispírito, com mais ou menos impulso e tendo um determinado peso específico, ou vai olhar numa determinada altura, ou vai sofrer, evidentemente, um mergulho nas vibrações mais densas, sendo difícil manter-se sobre as águas, porque nós somos pesados. Então, a grande maioria de nós, quando desencarna, é evidentemente acolhido pela misericórdia divina, que vem representada por algum parente, alguma vozinha querida, alguma mãe, alguém que vem nos recolher desse mar de vibrações, nos envolve evidentemente com as suas vibrações e nos leva para uma colônia, um pronto-socorro, se tivermos merecimento para isso. Se não tivermos, como André Luiz, iremos estagiar um tempo nessas vibrações mais densas, mais de acordo com o peso específico do nosso perispírito, e permaneceremos ungidos à crosta o tempo que for necessário para aprendermos ou para resgatarmos. André Luiz conta-nos em nosso lar 8 anos. Permaneceu 8 anos sem ser recolhido pela misericórdia divina em nosso lar, para continuar o seu aprendizado e a sua evolução. Portanto, a grande maioria de nós encarnados não consegue, uma vez abandonando a carne, imediatamente buscar as plagas superiores, porque nos falta evolução para isso. Evolução no sentido físico mesmo, matemático, de manter o equilíbrio emocional e espiritual, a ponto de identificarmos vibrações e conseguirmos nos manter livres dos influxos negativos ou aqueles que nos arrastam. Trazendo Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Cair em tentação é exatamente isso, é cair, é perder vibração, é deixar que o peso específico atue de forma a nos arrastar nas tentações que nos buscam. Tudo bem, daí? Vocês acham que nesse grande e vasto planeta, quantas pessoas têm condições de hoje decidir abandonar a carne, abandonar o esqueleto, a carcaça, colocar a trouxinha nas costas, seja ela qual for, sacudir um pouco os pés, da poeira do mundo, olhar o mar aberto à sua frente e dizer: hoje eu vou para tal lugar? Quantos são os espíritos encarnados que têm a condição de fazer o desdobramento noturno e fugir das pesadas vibrações do umbral sozinho, sem nenhuma ajuda? Diríamos que muitos poucos, não é isso? A própria Ivone Pereira, numa das suas obras, nos conta que num dos seus desdobramentos ela começou a avançar por algumas regiões desconhecidas e em determinado momento foi abordado, eu imagino que por um guardião ou alguém que viesse auxiliá-la, recomendando que ela voltasse rapidamente, porque ali onde ela estava entrando não era um local adequado para ela. Ela
recebeu a orientação e retorna, evidentemente, ao corpo físico. E olha que a Ivone era alguém acostumadíssima às questões das vibrações espirituais. E contava, evidentemente, para isso com o apoio de um mentor extraordinário, que era o Charles, que deixou, evidentemente, ela à deriva para perceber os perigos que se tem em transitar por esse mar de vibrações sem conhecimento adequado e sem envergadura espiritual. Em todas as profissões é assim. Até para guiar um carro, hoje mais do que nunca, nós temos que ter competência para isso, para não provocar acidentes. Não é diferente a condução do perispírito no mar aberto das vibrações que nos aguardam um dia. Muito bem. Há quanto tempo estamos nisso? Será que hoje é muito diferente do ontem? Será que nós, humanos, em pleno 2014, após vários anos da mensagem cristã, será que hoje nós podemos dizer com toda segurança que nós, humanidade, evoluímos suficientemente para termos essa envergadura espiritual? O que vocês acham? Somos extraordinariamente diferentes dos antigos romanos, essênios, chineses diante de Cristo? Poderemos dizer que somos melhores que os bárbaros, que os vikings, porque estamos mais civilizados. Mas devemos olhar atentamente para essa civilidade aparente para não perceber se isso não faz parte de um determinado verniz social, cuja hipocrisia disfarça muito bem as nossas verdadeiras intenções. Porque pode ser que na casca ou na aparência nós tenhamos realmente, através da civilização, adquirido modos educados. Mas não é modos, ou não seremos modos educados que nos garantirão envergadura espiritual. É peso específico do perispírito. É algo mais sutil e mais profundo que não vem de aparências. Como dizia Jesus, o reino dos céus não é feito por aparências. Por isso que nós precisamos fazer uma reflexão muito sincera de como temos trabalhado a nossa evolução. Porque uma extensa ficha corrida de tarefas espíritas ou qualquer outra tarefa cristã não vai garantir a alma envergadura espiritual. Porque não se trata algo que se constrói por fora. E por incrível que pareça, não é algo que se aprende apenas com inteligência. Porque muito embora a vibração é definida e determinada pelo fluxo mental que os contemplamos, através daquilo com o que nós nos sintonizamos, nós sabemos que o sentimento provoca a perda da razão. Não é assim? Os maiores erros que a humanidade comete não são por falta de inteligência. Às vezes é pelo excesso dela, é pelos problemas do coração. A inteligência, podemos dizer assim, é quase que neutra nesse sentido. É como usar uma máquina para pensar. Sim ou não? Pelo que definimos a nossa capacidade vibratória, a nossa envergadura espiritual, o nosso empuxo? Não é pelo sentimento? Sim ou não? Estamos aprendendo juntos. Não é o sentimento? Então Jesus, quando reencarna, o grande navegador, o apaciguador de todas as águas turbulentas, aquele que define evidentemente um único fluxo mental crescente e positivo, uma única nota, sem desafinar um segundo sequer da sua existência. Alguém, desde o momento que conhecemos até o presente, continua sendo: eu sou. Não falou isso de Jesus?
Eu sou. Não há presente, não há passado e não há futuro. Há uma nota única, sem desvios, sem variações, de uma vibração de amor invariável, que abraça toda uma humanidade, sem um erro sequer. Concordamos com isso? Então, Jesus, evidentemente, existe uma capacidade intelectual acima das nossas especulações. Mas nós conhecemos Jesus não pelo que ele pensava. Nós identificamos Jesus pelo que ele sentia e pelo que ele sente. Porque o alimento, evidentemente, o alimento da alma é o amor. Não é a sabedoria. Nós não vamos nos alimentar de conhecimento. Nós permanecemos vivos por conta de um alimento que não é o conhecimento. O conhecimento nos ajudará a fazer melhores alimentos, mas ninguém come conhecimento no sentido de manter-se vivo. E o Romano nos explica isso. Se você ficar estudando várias horas e não se alimentar, com o tempo você vai ficar, evidentemente, subnutrido. E se não se alimentar, pode desencarnar. Cérebro perfeito, corpo. Porque o alimento é necessário. E o nosso alimento de almas em evolução é o amor. É o amor que se divide, que se multiplica, que se desdobra e que se apresenta para cada um de nós de uma forma particular, que atende, evidentemente, a cada espírito na sua necessidade evolutiva, cujo alimento é, por esse espírito, incorporado de uma forma perfeita, a ponto de, nas transformações que essa alma faz, este alimento possa mantê-lo vivo. E estamos vivos porque estamos no halo do Criador, no seio do Criador, envolvidos por Ele. Tudo bem daí? Então Jesus vem ao planeta Terra para nos convidar a mudarmos um pouco a nossa atitude e não fazermos o que sempre fizemos. Se nós olharmos a sociedade hoje, uma sociedade grega, ateniense ou romana, se nós observarmos como nós nos movimentamos no planeta, nós vamos perceber que muita coisa mudou, mas em profundidade quase nada mudou. As nossas relações sociais, comerciais, financeiras e a maneira como nós administramos o nosso planeta é a mesma. Ainda estamos divididos em nacionalidades, ainda estamos separados em etnias, em crenças, e ainda, evidentemente, nós produzimos um estardalhaço enorme do dia em que nascemos até o dia em que morremos, numa correria desenfreada, numa loucura insana para manter algo vivo ou para sobreviver. Quando Jesus dizia: olhai os pássaros do céu, os lírios do campo. E quando era mais taxativo com seus discípulos, perguntava: que buscais? Por que vocês andam nessa correria, nessa sofreguidão, nessa aflição? Que buscam vocês? Que querem vocês? E Jesus veio convidar a terra para um novo reino, o reino de Deus. Então, o que é isso aí? O que é isso aí? Ele veio convidar e já convida tanto tempo. Se nós não entendemos o que é o reino, nós estamos aí achando que aceitamos o convite, mas estamos fazendo exatamente as mesmas coisas. Se nós olharmos a humanidade da forma como ela vive, nós podemos escrever sem medo de errar, que a humanidade não conhece Deus, não conhece Jesus, não tem a mínima noção de quem é o Pai e de quem é o Filho. Não tem noção, não sabe quem é Jesus e, evidentemente, não ouviu absolutamente nada do que ele veio falar, porque não é possível que a humanidade, do jeito que está vivendo como vive, pode-se dizer cristão. Concordamos? Parece que as coisas continuam nem como eram, até um pouco piores. Depois de nós abandonarmos a máquina de datilografar, né? Que eu tinha o mimeógrafo nas escolas, eu tinha um trabalho tremendo.
falem com a diretora de escola na época da máquina de escrever e da datilografia, do mimeógrafo, e pergunta quanto que ela corria para fazer os processos da escola. E ela fala que corria muito. Mas boa parte do tempo dela era para corrigir erros, para amassar a folha e datilografar de novo. Ela perdia um tempo, porque a tecnologia não existia. Hoje, nós temos uma tecnologia extraordinária dentro da escola e parece que a gente corre mais. A gente fala assim, mas não era para a gente correr menos? Nós não teríamos que colocar a tecnologia para trabalhar para a gente e nós temos mais tempo para as coisas que verdadeiramente interessam? Mas não. Nós estamos envolvidos com funções, com atividades, com tarefas, numa correria talvez maior, ou quase que com certeza maior, do que existia antes. E quem é que determina na Terra como nós devemos viver? Porque eu lembro, quando eu era mais jovem, que existiam alguns revolucionários, né? Normalmente mais politizados, né? Eles eram mais politizados, participavam dos teatros, diretórios acadêmicos. Existe ainda o diretório acadêmico nas escolas? Existe, nas escolas. Na faculdade eu sei que tem, nas escolas. Não? Não tem mais DA nas escolas? Na minha época tinha diretório acadêmico nas escolas. Na universidade já tinha muito tempo e ainda tem. Embora em alguns lugares é desvirtuado, politizado do lado disso. Mas, o que acontece com o nosso planeta, com a gente, diante de toda uma situação como essa? Diziam essas pessoas mais politizadas que era o sistema. Então eles se sentiam oprimidos pelo sistema. E eles queriam revoltar-se contra o sistema. Então vem todo um movimento da contracultura, que vocês conhecem muito bem, uma série de revoluções, transformações sociais, no sentido de vencer o sistema. Mas quem é que implantou o sistema? E hoje, cadê esse sistema que nos oprime? Que nos obriga a viver da forma como nós vivemos? Aonde ele está? Não fomos nós que criamos tudo isso. E quando é que nós vamos romper com isso? Falar que nos falta inteligência é uma justificativa que não serve. Por que não conseguimos romper com isso? Por que não rompemos com essa loucura desenfreada? O Cristo chegou para os pescadores que estavam lançando redes, né? E falou: doravante sereis pescadores de homens. E eles tinham uma correria, porque quem já foi pescador aqui sabe que não é fácil. Levanta muito cedo, vai-se ao mar muitas vezes muito cedo, volta-se ainda de madrugada, trabalha-se muito. E eu não sei de vocês, mas o cheiro de peixe é um negócio que vou te falar uma coisa. Ele impregna de uma forma que eu já não faço, já proibi a minha esposa, eu falo: você não faz mais peixe em casa. Tem uma semana impregnado o cheiro de peixe. Se colocar um camarão no meio, piorou. Então, não é uma atividade comercial fácil. E eles lutavam dia a dia para manter a sua atividade econômica no sentido de ter subsistência. Eles trabalhavam. Ou vocês acham que os pescadores não trabalhavam? Trabalhavam como qualquer um de nós, na sua atividade profissional. Jesus chega e fala simplesmente isso: para tudo, doravante sereis pescadores de homens. E eles largaram tudo e seguiram. O convite cristão é para romper, evidentemente, com essa insanidade. Aí nós queremos ser cristãos de conveniência. Nós queremos amar e agradar a Deus nos tempos, Senhor, Senhor, mas continuamos numa ciranda, numa loucura durante o dia. E Jesus fala assim: esse povo me honra com os lábios. Porque o que é o reino de Deus? Porque se as portas do reino estão abertas, é para você abandonar, evidentemente, este reino, que não é, meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso. Por que ele falou: meu reino não é deste mundo? Porque dá uma olhada nesse mundo para você ver se o reino dele é esse. Não tem nada a ver com a proposta cristã de vivência e convivência. Não é nada do que nós estamos fazendo, absolutamente nada. E não adianta, sobre esta reflexão que nós estamos fazendo aqui, porque tem outras reflexões que de repente a análise é diferente, mas com essa análise não adianta
absolutamente nada fazer a caridade. Sobre essa base. Porque você vai continuar fora do reino. O que é o reino de Deus? Vamos pensar. Nós estamos falando tanto do reino de Deus. Mateus 3, versículos 47 assim. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino dos céus. O que é um reino? Nós temos aqui diversos países. Aliás, existem localidades que a vida é bem diferente. Você sabe disso, basta ver na internet. Tem um vídeo que circulou, eu acho que é o Happy Movie, é o filme da felicidade. Entra no YouTube, né, hoje é fácil. Eu acho que é Happy Movie, depois se não for, me liguem que eu passo direitinho. É um videozinho de 1 hora mais ou menos, mostrando uma série de pessoas dando entrevistas sobre a felicidade e mostrando alguns locais ao redor do mundo onde as pessoas passaram a ser felizes. Elas vivem em comunidade, compartilham uma série de coisas. E aí existe aquela situação do cristão que é pôr em comum e sair de uma situação de segregação, de fuga do reino. Não esqueça que nós somos filhos pródigos, nós abandonamos o reino dos céus e decidimos construir o nosso reino. Então hoje a humanidade ainda sofre com as questões da construção de um reino dissociado dos céus. A expulsão do paraíso, os exilados de capela, aqueles que em determinado processo evolutivo simplesmente romperam com Jesus, com Deus, e disse: agora é por minha conta. Coloquei o dinheiro da herança no bolso e fui viver o mundo. Essa é a nossa história, é a roda dos filhos pródigos. Então nós temos que nos inserir. Temos que estar contextualizados, senão a gente vai fazer as reflexões sem entender quem nós somos. E de repente a gente pode estar lendo lá aviso aos médicos, e nós vamos achar que somos médicos e vamos ler o aviso aos médicos. E vamos receber o aviso dos médicos e vamos viver de acordo com aquele aviso. Mas nós não somos médicos. Então, às vezes, nós recebemos algumas mensagens de Jesus imaginando que somos esses para os quais a mensagem está vindo, e nós não somos. Porque nós estamos distantes do reino. Nós não servimos a dois senhores. Porque não tem como. Jesus não aceita isso. Ou é Ele, Deus Pai, ou não é. Ou se está comigo, ou não se está. Sim, sim, não, não. Não é algo de conveniência. É algo de vivência interior, onde o discípulo, o apóstolo, o seguidor, o trabalhador da última hora entrega-se incondicionalmente. E não tem nada a ver com perfeição. Não tem nada a ver com perfeição. Pode ser um ladrão, desqualificado, bandido, mas entregou-se a Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nossa Senhora! Vai estar no reino dos céus. Ele, o ladrão, crucificado, me lesou, me injustiçou. Como é que ele consegue estar no reino? E eu ainda não, que não sou ladrão, que sou uma pessoa decente, justa, que paga meus impostos e que não provoca mal. Como é que o ladrão foi alçado ao reino dos céus com tanta facilidade e eu? Então eu tenho que me situar para entender que o reino dos céus está aí. Jesus convidou, mas eu preciso evidentemente entrar nele. Até quem tudo bem? É ruptura. Eu vim para trazer a espada e a separação. Nós temos que romper com o passado. Paulo e Saulo, ou Saulo e Paulo, em Paulo e Estevão. O homem velho ficou para trás, em Damasco, ficou na areia, ficou lá, não levantou não. O homem velho nunca mais levantou. Cai Saulo, levanta Paulo. Evidentemente que o Paulo teve que ser construído ao longo da caminhada, mas já era ele. Senhor, que queres que eu faça? É entrega total, incondicional. Os apóstolos que estavam na praia, os pescadores que foram chamados, não falaram: oh, pera um pouquinho, mas que história é essa? Tem salário? Você vai me pagar? E a minha rede? E a minha pesca? E o meu ganha-pão? E o meu sustento? E a minha esposa? E os meus filhos?
muitas condições para quem quer seguir Jesus. Não, fica aí. É o homem rico, né? Pai vende tudo que tem. Danoso, pode esquecer. Eu não vou vender tudo que eu tenho. Por quê? Porque é tudo que eu tenho. Não é vender metade. É tudo ou nada. Então nós precisamos entender, e cada um precisa refletir muito sério com relação a isso, se nós evidentemente estamos inseridos nesse reino, porque senão é algo que não existe. Nós ainda vivemos como a Maria vive, fazendo o que a Maria faz, perpetuando o velho mundo, perpetuando o velho mundo. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Muito bem. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é jogada ao mar e recolhe todos os peixes. Qual o mar de vibrações aí? Vem Jesus no planeta e sela um compromisso irrevogável e intransferível com a humanidade inteira lançando a rede. Ou vocês acham que a rede vai ser lançada? A rede já foi lançada. Jesus veio pessoalmente para lançar a rede. Muitos os chamados, várias parábolas, e fez com que os seus saíssem ao redor do mundo para propagar a boa nova a todos os povos, de todos os continentes, de todos os lugares, de todos os cantos. A rede pegou todos os peixes, não ficou ninguém para fora, todos foram recolhidos. A boa nova não veio para este ou para aquele, porque seria uma injustiça. Jesus veio ao planeta não para os hebreus, como queriam alguns. Paulo mostrou isso, e todos aqueles que vieram depois mostraram isso. As parábolas de Jesus não deixam dúvidas. Ele mesmo, no Boa Nova, lá nos primeiros capítulos, quando está sentadinho na entrada de Jerusalém, e o Hanã chega para ele e pergunta: que fazes na cidade de Galileu? Cuido de fundar o reino dos céus, o reino de Deus na terra. Ele pessoalmente veio para fazer isso, fundar o reino de Deus na terra. Reino de Deus? Você? Que pensas tu é isso? E aí Jesus fala: é obra divina no coração do homem. Então é no coração, não é na cabeça. É obra divina no coração do homem, porque este coração tem que estar desimpedido de qualquer situação do passado e assumir no presente incondicionalmente a mensagem cristã. Ele tem que revogar antigas deliberações. Ele tem que simplesmente romper com velhos hábitos. E ele tem que se pôr a caminho. É um movimento. Tem que se pôr a caminho. Quando está repleta, ou seja, quando a rede está repleta, ele vai esperar um pouquinho. Essa rede faz há muito tempo que está aí. Quando ela estiver repleta, os pescadores puxam-na, sentam-se e separam os cestos do que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Então vejam bem. Jesus veio, lançou a rede, pegou todos nós nessa malha vibratória extraordinária, todos, e no fim do mundo, os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Então nós estamos nos aproximando, se já não chegamos, no fim do mundo. Todos nós sabemos isso. O velho mundo, da forma que a gente conhece, está sendo evidentemente fechado, lacrado, né? Está ficando para trás. Então, se até ontem nós estivemos misturados uns com os outros, dentro dessa malha vibratória, chegado o fim do mundo, passaremos a ter as separações. Então é fundamental que nós entendamos o que é esse reino
Primeiro, para ser pegos na rede, e segundo, para termos condições de continuar no reino. Jesus foi muito claro em várias considerações, inclusive da veste nupcial. Veja só, a veste nupcial é mais ou menos fazer uma brincadeira, porque todo mundo é, né? E os pescadores são humanos, e até os anjos, né? Aqueles que já não têm evolução perfeita, podem errar. Pegar um anjo humano, tem muitos anjos humanos, né? Pode cometer um erro, e de repente passou um peixinho lá e não tinha que passar. Não pode acontecer. Principalmente se for Maria. Maria não vai impedir ninguém de ir para o céu, pelo contrário, vai deixar todo mundo passar. Mas aí, evidentemente, quando o Senhor entra, quando o rei vem para o banquete, vibratoriamente ele identifica: por que aquele não tem a veste nupcial? Nossa, não estou sabendo por quê. Como é que esse cara entrou, gente? Como entrou, mas não entrou? Passa outra, amarra, ata e lança fora. Parece algo assim bruto, né? Nossa, mas que falta de amor, que falta de caridade. Essa é uma lei física. Não tem peixe específico, não tem veste nupcial. Aquela alma vai morrer aqui por falta de comida. Ela vai definhar, porque não tem comida aqui para ela. Essa comida, se utilizar, alguém aqui fique de vento encarnado? Abre de manhã as cortinas da casa, recebe o prana solar, e na verdade se come só uma cenoura, né? A cenoura é o sol materializado através de toda a energia que vai para a terra. Então você consegue comer o sol na cenoura. Então deixa a cenoura e pega do sol direto, né? Abre lá o plexo solar e se alimenta. Vai morrer. Alguns conseguem fazer isso, né? Você sabe. Mas a maioria não vai morrer. Então não adianta eu ir para um lugar onde não tem o alimento. Então este espírito não permanece nessa condição vibratória por muito tempo. Vai precisar voltar ao seu lugar. Comenta aí, gente. Então, nós precisamos entender, dentro do reino dos céus, que nós vamos precisar ter evolução em envergadura, que vem através do sentimento e da escolha, da opção primeira de dar um passo à frente, de pôr-se a caminho e romper com antigas situações. Tudo bem até aqui, gente? Você pode falar se quiser, viu? Vou dar um exemplo prático, bem prático. Dizem por aí que, feita a passagem do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, se vocês quiserem, venham lá muitas moradas na casa do meu pai. A literatura espírita mostra, por exemplo, mundos felizes, mundos regenerados, mundos de prova e expiação. E lá tem um resuminho de como é cada mundo. Vocês já leram isso, né? Eu nem repetir. Vai lá e vê mundos regenerados. Como é que é no mundo regenerado? O mundo regenerado é assim: o bem é a maioria, então o mal é muito pouco. Então vai deixar de ter algumas doenças, as pessoas vão ter comunidade, né? Não haverá mais ladrões nas ruas como tem hoje, né? Pessoas que querem o nosso mal. Então nós vamos conseguir deixar as nossas casas abertas, nós vamos conseguir deixar os nossos veículos abertos. O capital vai passar a ser cada vez mais um bem comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu, o que é óbvio, né? A questão da propriedade individual vai perder o seu sentido. Não tem sentido dizer que isso aqui é de fulano ou de ciclano, né? Isso aqui não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todo mundo. Principalmente porque no reino dos céus, quem que é rei? É o Pai. Ou vamos colocar, é Jesus aqui na terra. E no reino dos céus, alguém é dono de alguma coisa? Não é tudo do rei? Não é dele? E o filho pródigo não abandona a casa do pai, onde ele era tratado super bem, e os empregados eram mais bem tratados do que ele, que estava chafurdando nos porcos. Não é assim? Então, no reino dos céus, é tudo de todo mundo, é tudo de Deus. O universo é nossa herança. Então, por que eu vou brigar por um pedaço de terra? Ou por um título? Porque no reino dos céus, eu não vou estar sendo incorporado porque eu sou doutor, ou porque eu tenho um título, ou porque eu tenho um PhD, ou porque eu tenho conhecimento, ou porque eu tenho uma vasta ficha corrida, olha aqui o meu currículo. A admissão no céu não é como são admitidas pessoas na empresa, com análise curricular. Por quê? Porque no céu não se age por resultados. Não se mede resultados. E nós espíritos ainda medimos.
Nós ainda contabilizamos resultados para ver se o nosso movimento está sendo eficiente. Olha o desafio. Não existem resultados no céu. Por quê? Porque Deus não precisa deles. Você acha que Deus precisa de resultados? Eu vou trazer um economista para o céu porque eu preciso controlar as contas. Você acha que Deus, no reino dos céus, precisaria de pessoas para melhorar a eficiência do negócio dele? Ou do reino dele? Ou da casa dele? Ou do planeta dele? Ou do universo dele? Que já é perfeito. Então, por que é que nós somos criados? Então, se não é para ter resultado. É para não ter resultados. Jesus falou isso sempre. Paga pelo sempre. Paga o trabalhador da última hora da mesma forma que pagou da primeira. Não tem contabilidade que fecha isso. Não tem. Os últimos serão os primeiros. Haja mais por amor à obra do que pelo desejo de resultados. E Emmanuel fala assim: plante sem pensar em o que vai acontecer com as sementes, porque a seara não é tua, a seara é do mestre, portanto a colheita pertence a ele, não a você. O que ele vai fazer com os resultados do teu plantio estão na mão dele, porque ele é o dono da vida. Tudo bem, gente? Então nós temos que começar a perceber que essa envergadura espiritual, que nós estamos inseridos no reino dos céus, que nós possamos evidentemente não ser daqueles que sejam lançados fora, onde há choros e ranger de dentes. Nós vamos precisar dar um passo adiante e transformar a nossa terra. Porque se no planeta regenerado tudo que nós falamos aqui é verdade, nós devemos começar a viver dessa forma. Não amanhã, porque é impossível você romper com um sistema dessa natureza em 24 horas, né? Alguns conseguem, mas são muito mais evoluídos. Euripides e Barçanufo fez isso, Bezerra de Menezes fez isso, mas são almas mais evoluídas e vieram bem direcionadas para isso. O Chico conseguiu fazer isso. O Chico dissociou-se dessa correria. Não tinha direito nem onde encostar a cabeça. Não se preocupava com isso, né? Ele fazia o seu trabalho e não ganhava absolutamente nada com isso. Resultado zero. Zero, absoluto. E mesmo quando diziam que as suas obras eram maravilhosas, e quando diziam quanto bem ele estava fazendo, ele falava: não sou eu sou apenas um cisco, eu sou o jumento, eu sou aquele que simples e unicamente empresta essa carcaça para que os espíritos tragam a luz. Então ele não se colocava como alguém que tivesse resultado das suas ações. Ele era instrumento semeador, e evidentemente as sementes ou o florescer das sementes pertenciam como pertencem àquele que é o dono da vida. Jesus fez isso. Jesus, quando começaram a chamar ele de bom, ele falava assim: eu não sou bom, bom é o Pai que está nos céus. Jesus era instrumento de Deus na terra e não reportou a si nenhum resultado, mesmo porque ele disse: eu vim para cumprir a lei, para fazer o que estava escrito. Quer dizer, nem escrever ele escreveu. Nesse sentido. Estão vendo aqui, gente? Quem de nós pode dizer que já está preparado para viver no reino dos céus? Faça uma análise curricular mesmo, certo? Como alguém que vai procurar um emprego. Precisa de conhecimento de informática? Precisa. Básico, intermediário ou avançado? Avançado. Ixi, vou tentar passar, mas o meu é basicão mesmo. Precisa de 3 línguas estrangeiras. Não, chute. Muita gente não vai conseguir, né? Então, existe um pré-requisito para se ingressar no reino dos céus. Qual é o pré-requisito? Nós já falamos aqui. Os pescadores. Entrega. Paulo de Tarso ou Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Entrega. Não se questiona, não se... é entrega total. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que me vive. E Jesus, antes disso, arremata, né? Quem for aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Depois, pega a cruz
depois me segue. Tem gente seguindo Jesus que não pegou a cruz e que não renunciou a si mesmo. Não fecha a ilusão. É o óbvio da viúva. Não adianta você doar 2 milhões de horas. Não adianta, porque você doa do que te sobra. Você continua vivendo como vivia o antigo romano. E nas horas de folga, ou nos momentos que você pode, você se dedica. Diz você, a doutrina, o cristianismo, ou sabe sei lá o que. É entrega. Não quer dizer que você tem que abandonar o seu emprego, não é isso. Hoje não precisa fazer como os cristãos fizeram, porque Jesus também não está por aí de carne e osso, arrebanhando. Mas Ele quer que a humanidade, conhecendo a sua doutrina, funda o reino dos céus no coração do homem. E que essa entrega tem que ser incondicional, ilimitada. Ela tem que ser uma entrega de coração. Não existe raciocínio nisso. Não existe lógica, porque se você pensar, você não se entrega. É que nem a mãe. A mãe não raciocina quando ama o filho mesmo. Ela não raciocina de jeito nenhum. Ela sai atropelando tudo e todos porque o filho precisa. Ponto. Ela não faz conta. Ela se entrega. Não é assim? Se entrega. Não faz conta de corpo, não faz conta de profissão, não faz conta de emprego, não faz conta de beleza. Não faz conta de nada. Ela se entrega. Pronto. Morre do filho, morre. Essa é a entrega mais próxima da entrega cristã que Jesus quer. Corpo e alma, 100%. Somente isso capacita o homem a viver no reino dos céus. Porque enquanto não houver a renúncia de si mesmo, você não está sob o reino ou a jurisdição do Rei Jesus, mas você está obedecendo a si mesmo. E você está fazendo aquilo que o teu interesse pessoal, aquilo que você gosta, vamos dizer assim, te coloca para fazer. Você não age incondicionalmente entregue à vontade do Pai. Mesmo porque em determinados momentos a vontade dele não é a sua e vai exigir de você sacrifícios e renúncias. E acima de tudo, rupturas. Nós estamos num momento delicado da humanidade, muito delicado. Nós estamos na transição. Sabemos nós que ela já começou. É evidente que ela já começou. Nós estamos a meio, pouco menos, um pouco mais, da transição. O fim do mundo chegou. Os tempos são chegados, são esses. Esses são os tempos chegados. Então, já começou a separação. A separação já começou. Está aqui. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós já estamos nesse processo. E nós já precisamos começar a construir, nos entregar, para perceber nas nossas relações, não apenas dentro da casa espírita, porque aqui é fácil, né, tremendamente fácil, mas nas nossas relações fora da casa espírita, como é que nós vamos nos organizar daqui para frente, vivenciando situações diferentes. Por que isso é fundamental, gente? Porque mesmo que nós não consigamos fazer essa ruptura, embora estejamos sinceramente entregues a ela, nossos filhos e netos a farão. Então o teu filho que observa o teu caminhar, a tua filha que te mira, né? E o teu neto que te observa no plano espiritual, já estão sendo educados de uma forma ou de outra para ser os que vão fazer a grande ruptura. Geração nova, está lá na Gênesis. Só que não adianta nada para nós se nós não começarmos agora, porque senão nós seremos aquilo que estaremos fora do reino, porque o reino vai chegar, o reino dos céus está chegando. Jesus já lançou a rede e já faz a separação. Os que continuarão na terra prometida por Jesus lá atrás, né, na passagem no deserto, serão evidentemente essa classe de trabalhadores, operários, servos
que entenderam e vivenciam no coração o reino. Porque senão vai morrer de fome. Senão vai chegar o momento e vai pedir para sair. Vai dizer, não consigo, não há como permanecer no meio dos bons, eu que não tenho merecimento. É assim, a gente procura os afins. Nós não conseguimos nos integrar em situações que não são vibratoriamente favoráveis, nem mais densas e nem menos densas. Cada um vai ocupar o seu lugar de acordo com a sua evolução, nem muito acima e nem muito abaixo. Não é assim? Então, se nós estamos nesse processo de separação, é preciso que eu tome uma decisão já não tomei, que eu faça a transformação na cultura e que eu já comece a organizar movimentos que seja dentro da casa espírita mais condizentes com esta nova era, mais condizentes com a proposta cristã. Eu preciso fazer isso. E não é questão de aparência. Porque pode ser que alguém te observando na aparência fala, o João não mudou nada, continua no mesmo emprego, fazendo as mesmas coisas, só que interiormente, no teu coração, você já se posicionou. Você já pensa e sente diferente. Os reflexos exteriores é só uma questão de tempo. E você já está pronto para que no desencarne você entre nesse mar de vibrações e consiga orientar-se com segurança e consiga adquirir pela misericórdia divina um local para ser preparado para a reentrada no planeta, na próxima reencarnação, planeta regenerado. Salvo se alguns fizerem uma passagem muito rápida pelo plano espiritual, voltem, em tempo recorde. Mas se nós obedecermos mais ou menos aquela quantidade de anos relativa entre uma encarnação e outra, é claro que a nossa próxima vida encontraremos aqui um planeta regenerado. Totalmente. Tudo bem? Ficou claro até agora? Muito bem, nós vamos já começando a fazer o encerramento. Pedindo mais alguns minutos da vossa paciência, porque agora nós vamos fazer um pedido juntos. Então, entendendo tudo isso que nos foi proposto nessa noite, e entendendo que nós trazemos ainda em nós certas limitações, entendendo também que nós vivenciamos a nossa história no planeta como quem vivencia um exílio, tudo bem? Estamos confortáveis com relação a isso? Exílio? Os exilados de Capela? Os degredados filhos de Eva? Todos estão confortáveis em relação a isso? Se nós vivenciamos as nossas últimas experiências reencarnatórias no exílio? Ou ninguém falou nada, acho que todo mundo concordou, Entendendo então que nós estivemos exilados, aproxima-se o momento de voltar para casa. Olha para ele. Tem que ser uma festa. Nós temos que trazer em nosso interior uma grande alegria, porque a volta para casa já está com data marcada. A nossa experiência no exílio está chegando ao fim. Fomos degradados a essa terra-mãe, a essa escola que é mais um reformatório. Então estivemos nesse reformatório durante muitos anos. Se vocês quiserem lembrar o que nós já fizemos, a gente pode mudar. Foram poucos e boas. Nós aprontamos bastante, sofremos, choramos, cometemos injustiças, fomos injustiçados, participamos de guerras, enterramos as nossas mães, enterramos os nossos filhos, cometemos tantos erros, crucificamos o Mestre, fizemos jogatinas, manipulações, aprontamos bastante, mas crescemos, evoluímos, sofremos, choramos, sofremos no lombo
chicotadas, renascemos alguns como escravos, outros como órfãos. Fizemos evidentemente uma caminhada extraordinária, digno das melhores obras espíritas, esses romances maravilhosos que estão nas nossas prateleiras e que mostram essa caminhada da humanidade, que dá romances magistrais. Toda a vida, diz Emmanuel, é uma obra de arte, é um livro extraordinário que nos traz lições infindáveis. Nós já fizemos tudo isso. E aproxima-se o momento de nós, em definitivo, abandonarmos o exílio. Ou, melhor, transformarmos esse reformatório, esse exílio, no nosso lar, na nossa casa, onde o Mestre vai reinar em absoluto. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha que interessante o que Emmanuel fala para nós. O quanto que é importante refletir e se pôr a caminho. Enquanto o homem se mantém no gênero da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado, não é convidado e não se preocupa por nada do mundo. Ele está indiferente, está no gênero da indiferença, ele se compraz no mal, ele está rastejando. Ele é qual serpente que permanece jungido ao sol, ao mundo, às sensações, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Ele basicamente faz o que lhe, falar assim, convém. Ele tudo pode, ele tudo faz. Mas, tão logo desperta para a renovação, que é o termo que Emmanuel usa, desperta. Despertar é acordar, gente. E pensem, porque Emmanuel não coloca nenhuma palavra que não tenha um sentido profundo, né? Por que desperta? Porque, na verdade, para acontecer esse despertar, não se precisa de nada que você já não tenha. Porque, senão, poderíamos supor que, por exemplo, eu tivesse que ter uma evolução de Emmanuel para poder renovar. E não é verdade. Nós já fizemos essa brincadeira aqui mesmo, né? Vamos imaginar que nós temos Mozart aqui para tocar uma sinfonia e nós temos o Luiz para tocar o nosso violão, que ele vai encerrar uma música agora mesmo. Todos nós vamos preferir Mozart, claro. Né? Quanto melhor Mozart fazer uma sinfonia primorosa, mesmo porque o Luiz a gente pode ter ele amanhã e Mozart é só hoje. Só que daí Mozart dormiu. Dormiu, o pobrezinho estava cansado, dormiu. E nós estamos chegando próximo da hora da sinfonia e Mozart dorme. E continua dormindo. E dorme e continua dormindo. Aí a gente pega e o Luiz toca. Quando o Luiz está acordado. Certo? Ele está acordado. Então não adianta termos um Mozart que dorme. Não adianta termos uma pessoa evoluída se ele dorme para o sentido da renovação e do amor. Não se trata de evolução. Não se trata de condição nenhuma, porque Jesus veio para os pobres e estropiados, veio para nós. Ele disse que a única condição para estar no reino dos céus é a entrega. É o homem de boa vontade. Impossível você se entregar se está dormindo. Não há como entregar-se, porque você dorme na ilusão, você dorme na hipocrisia, você dorme no gelo da indiferença, na inquietação da teimosia. Porque olha só, ou é gelo da indiferença, que cruza os braços e não faz nada, ou é teimoso e faz tudo errado. E não enxerga que a porta não é aí, é em outro lugar. Então, enquanto a gente dorme na ignorância, onde quer que seja, nós não acordamos para a renovação. Acorde. Aí é o que fala, irmão. Converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Por isso que nós estamos em conflito interior. Porque é o bom combate de Paulo. Só tem combate instalado em alma que está evoluindo. Naquela que evoluiu está muito bem, obrigado, está feliz da vida, tranquilo. Não tem nem drama de consciência. Né? Como alguns têm falado por aí, dando entrevistas, né? Falando o que está acontecendo, né? Então, vão dormir. Acorda tu que dormes, desperta Lázaro, desata os nós, rompe com o homem velho, abandona o passado e ponte a caminho.
Porque daí o que vai acontecer? Contra a aspiração luxuriante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Então é uma luta, sim. O homem velho ainda se levanta em nós, as imperfeições. Dizia Paulo: quero fazer o bem e acabo fazendo o mal, né? Esse é o que eu faço, pensando no bem. Então nós temos ainda em nós, evidentemente, sombras, mas isso não é requisito para estar no reino dos céus. O único requisito é estar de pé, acordado e entregue, levando as nossas cruzes, porque as nossas cruzes são os nossos defeitos. Cruz não é obrigação imposta por Deus como um castigo. Erra quem pensa assim. A tua cruz é o teu defeito, é ela que te faz sofrer, porque se você fosse perfeito, a cruz do invejoso é a inveja, a cruz daquele que não tem paciência é a impaciência. Ele sofre com a impaciência, e a cruz dele, o ciumento tem uma cruz tremenda, não tem? O invejoso pior ainda, porque é a cruz do cara, o desonesto. Olha a cruz que carrega o desonesto. Não tem sossego, porque como é desonesto, não confia em ninguém. Não é assim? Olha só a dificuldade daquele que traz a desonestidade e a desconfiança no coração. Então, renunciar a si mesmo, abandonar o homem velho, levantar-se acordado, carregar todos os teus defeitos, a tua cruz, sem orgulho, sem vaidade, é a cruz que você carrega, e aí seguir Jesus. Para seguir Jesus, nos fala Emmanuel, tem uma condição, senão você não segue o Cristo. Você acha que alguém estaria seguindo o Cristo falando assim, desculpe os termos, nossa senhora, está tudo revoltado, tem que carregar sem arca nas costas, tem que aturar essa língua, né? Então você acha que você convive com aquela pessoa e você fala que ela é sua cruz? É isso? E você acha que tem que carregar a convivência com o outro. Você acha que alguém está seguindo Jesus assim? Tem bainhas de espada, Pedro. Bem-aventurados os pacíficos. Seguir Jesus é seguir alegre e feliz. Seguir Jesus é para ir o martírio, ir para o sofrimento, como quem vai para um trabalho ocupado. A mulher está se arregaçando de dor, mas está com um sorriso lá, vai dar luz, um novo ser nasce. O homem velho está se arregaçando no sofrimento, está com todas as coisas, mas está feliz por quê? Porque está em transformação. Essa lagarta informe, ridícula, feia, vai se transformar em um ser muito mais perfeito, que vai voar e vai conquistar os céus. Então, o cristão precisa renunciar a si mesmo, é pré-requisito. E isso não tem nada a ver com evolução. É uma decisão, entregar-se ao Cristo. Só se entrega ao reino do Cristo quem renuncia ao que tem, que é o nosso reino, é o nosso comando, é o reino da nossa prepotência, é o nosso comando. É aquele que fugiu de casa e não fez mais a vontade do Pai. Começou a agir por vontade própria. Então nós precisamos renunciar a tudo isso que construímos. Renunciar a esse reino que não é de Deus. Renunciar a esse reino que é das sombras. Renunciar ao homem velho que pertence ao reino das sombras. E começar, evidentemente, a construir o homem do futuro. Tudo bem, gente? Ficou claro? O espírita não pode pretender perfeição, e não pode pretender ser perfeito, e não pode esperar a perfeição para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus está cheio de ladrões, como Dimas, está cheio de traidores arrependidos, que levantaram-se, que acordaram, que romperam com o passado e com todos os defeitos que eles têm na alma, que são as suas cruzes, seguem o Cristo. Calejados, sofridos, chagados, rachados, feios, sem luz, sem brilho, mas seguem Jesus, com toda a alegria possível, cantando, enfrentando as feras do circo entre luzes e músicas, felizes por sacrificar uma existência em nome do Cristo,
felizes por estarem participando da construção de um reino dentro do próprio coração. Esse é o nosso desafio. Vencer o egoísmo. Abandonar o ego. Não é fácil para nós, mas tem que ser feito. Olhe em volta. Repara no outro. Pensa nele primeiro. Abdica dos teus caprichos. Faça a outra alma feliz. Dedique-se a alguém. Maior de todos é o que mais serve. Vamos permanecer em silêncio. O Espírito toca uma luz para nós, para nos encerrar. 3 minutinhos. A gente agradece de coração a oportunidade de que possamos entrelaçar os nossos corações, os nossos laços de afeto, no sentido de construirmos em